final do Carioca, depois já tem a viagem para o primeiro jogo da Libertadores e na sequência a finalíssima com o Fluminense. Como é que tá o time? Como é que tá a expectativa? A expectativa é grande, né? A gente está ansioso para esse primeiro jogo, poder colocar em prática tudo que a gente vem treinando, vem se aprimorando, né? Porque a gente sabe que vai ser um grande jogo, um jogo difícil, mas a gente está confiante de fazer uma grande partida. Everton, foi um período longo até, né, assim, jogos que vocês tiveram, talvez uma brecha aí que o Vitor não tinha conseguido, mais longa desde que ele chegou aqui para trabalhar com vocês. O que deu para aproveitar nesse período? Que tipo de evolução dá para esperar do Flamengo já nessa primeira partida da final? Pô, a gente treinou muito taticamente, né? Fizemos alguns acertos que ele achou que a gente tinha que fazer dentro de campo. Trabalhamos a parte do ataque, a nossa linha defensiva. Então, acredito que a gente está muito mais preparado do que quando a gente parou, jogamos as semifinais. E a gente, como eu falei, né, a gente espera poder botar em prática e conseguir fazer tudo que a gente treinou no jogo, que é o mais importante. Everton, esse ano começou de forma muito atropelada, né? O Flamengo não teve tanto tempo assim para se preparar, enfim, para as competições. Fisicamente o time vinha sendo até muito criticado por conta do desempenho. Essa parada foi fundamental? Você tem sentido diferença? Está se sentindo melhor preparado fisicamente para essa sequência de temporada agora? Acho que nunca é só fisicamente, né? Por mais que a gente tenha voltado e tido jogos importantes em sequência, a gente se preparou bem. Só que eu falo que é sempre uma junção de tudo, o time se encontrando, isso faz a gente correr mais e às vezes dá mais brechas, né, para o adversário. E isso às vezes passa uma imagem que a gente está mal fisicamente, mas eu não acredito nisso. Desde o começo nos preparamos bem, agora estamos melhores, com certeza. Fizemos 10 dias de treinamento aí muito intensos, muito bem feitos. E, como eu falei agora, é botar tudo em prática no jogo, que é o mais importante, que a gente possa fazer uma partida excelente e tentar nesse primeiro jogo logo a vitória. Everton, você é um dos líderes do elenco. Eu queria saber se você já conversou com a diretoria sobre uma renovação de contrato, já que está chegando ao fim, se você já está pensando em alguma coisa em relação ao seu futuro. Não, ainda não me procurou ainda, né? Não procurou nem meus representantes, mas eu estou focado 100% aqui nessa final, logo vai começar a Libertadores, então eu deixo isso para meus representantes e tenho que estar focado sempre em fazer o meu melhor dentro de campo. Everton, só para te perguntar rapidinho. Você, como um dos líderes do elenco também, como ela falou, você estava aqui presente, né, quando o Flamengo subiu Lucas Paquetá, Vini Júnior, jogadores que se destacaram inclusive internacionalmente. E agora a gente vive um momento que a gente não tem muitas opções justamente no seu setor. Queria que você falasse um pouquinho da importância desses meninos subindo, né, o Matheus França, o Matheus Gonçalves, porque o Flamengo tem agora o problema da lesão do Arrascaeta, tem você no setor ali, tem alguns jogadores que podem ser adaptados, mas da importância desses jogadores, inclusive, subindo, e como você vê a chegada deles aqui no Flamengo? Acho que o Flamengo tem no seu DNA a formação de grandes jogadores, né? A história conta isso, e eu acredito que não seja diferente agora. Os meninos já mostraram sua qualidade, os Matheus, né? Tem tanto Matheus aí, o Matheus França, uma força física incrível, qualidade, tem o gol, que é muito importante para um meia. O Matheus Gonçalves um pouco mais novo, mas também mostrando a sua qualidade, um outro estilo de jogo, né? Então tem o próprio Vitor Hugo, que está voltando de contusão. São meninos aí de muita qualidade, a gente vê isso nos treinamentos, eles já mostraram nos jogos e tem muito potencial para crescer. A gente espera que eles possam continuar evoluindo, né, nos treinamentos, nos jogos, que vai nos ajudar muito durante o ano. Everton, o Arrascaeta provavelmente está fora desse jogo de sábado, já que não vem treinando. Eu queria que você falasse dessa ausência, né, um jogador importante. E se você já exerceu várias funções aqui, já jogou de lateral, no meio de campo, em várias posições, se pode fazer o papel que o Arrascaeta faz. Então, a ausência dele e se você pode suprir com o tipo de função exatamente que o Arrascaeta faz, você pode também fazer. O Arrasca é um jogador diferenciado, né? Já mostrou toda a
seu potencial, toda a sua qualidade que ele tem aqui no Flamengo. A gente espera que ele possa voltar o mais rápido possível, quem sabe para o primeiro jogo ainda. E em questão de poder fazer a meia, é a minha função, né? Faço isso a vida toda. Uma característica diferente, a minha e do Arrasca, mas com certeza, se precisar, eu vou estar preparado ali para fazer. Everton, o Flamengo tem um problema antigo e nesse começo de ano esse problema ficou muito aflorado, que é a questão do X9, vazamento de informações dos treinos de vocês, de formação. Queria que você falasse como capitão da equipe, um dos líderes do grupo, quanto isso incomoda e atrapalha o trabalho de vocês em questão de estratégia quando vão enfrentar outro adversário. Eu acredito que não seja um motivo que a gente perde ou ganha ter essa escalação vazada, mas com certeza incomoda, atrapalha na parte de querer surpreender o nosso adversário. Às vezes o Vitor está com um pensamento diferente do último jogo e quer surpreender e acaba vazando 2 dias antes. Isso realmente atrapalha, mas a gente tenta deixar isso de lado, tenta focar e treinar o que a gente precisa, porque é dentro de campo que a gente vai resolver ali nossos problemas. Everton, por favor, nessa mudança de sistema do Vitor, você acabou sendo o homem ali do quarteto que perdeu mais espaço entre os titulares. Uma situação nova para você no Flamengo há muito tempo. Queria saber como você está encarando esse momento e o que fazer para recuperar esse espaço. Não, lógico que eu queria estar jogando mais, né? A gente sabe que não só eu, mas todos querem estar entre os 11. Mas eu tenho que fazer o meu trabalho, é continuar treinando, é continuar evoluindo, fazendo o meu melhor e quando entrar, ajudar a equipe. Acho que a nossa equipe tem qualidade em todos os setores e quem entrar tem que mostrar porque está jogando, porque está entrando e isso que eu vou fazer, independente de estar entre os 11 ou não. Sobre isso, né, pegando o gancho dessa resposta, é muito diferente a orientação, o que o Vitor Pereira te pede, do que foram outros treinadores. Claro que cada um tem a sua essência, assim, do teu auge, né? Porque você está acostumado a jogar ali pela direita, é claro que cada treinador muda, mas o que ele te pede é diferente do que você vinha fazendo. O que ele tem dito para você fazer o que ele pede assim, para ser o titular, né? Não, acho que não é muito diferente, é só um esquema, né, que acaba esbarrando em alguns momentos ali do jogo, mas sempre que eu entro ele pede para eu manter a posse de bola, pede para que eu possa encontrar os atacantes, os meias, né, que estão na minha frente. Isso é o que eu sei fazer, quando eu entrar, fazer isso dentro de campo, porque a gente consegue criar bastante, consegue exercer uma pressão maior e a gente tem que fazer isso dentro do jogo, que é o mais importante. Everton, no Corinthians, o Vitor muitas vezes passava o time que ia jogar só no dia, na pré-eleição, para gerar competitividade dentro do elenco. O próprio elenco às vezes não sabia. Como é que é essa relação com vocês? Que horas vocês sabem quem vai jogar? Durante a semana vocês já sabem a escalação? Como é que é essa metodologia do Vitor no Flamengo? Não, ele vem alternando bastante, né? Às vezes a gente fica sabendo na pré-eleição, outras vezes ele passa o time dias antes, né? Eu acho que ele ainda bem testando algumas coisas, ainda mais quando vinha vazando as escalações. Então, mas como eu falei, isso não interfere muito, a gente sabe, a gente treina durante a semana, cada um sabe o que tem que fazer dentro de campo e porque é treinado. Isso, então, facilita muito quando a gente está no jogo. O jogo de sábado ele já passou ou não? Não, ainda não. A gente está treinando ainda, mas todos estão treinando, fazendo a sua parte dentro de campo, né? Para saber como que a gente vai jogar e quem estiver entre os 11 tem que fazer o seu melhor. Everton, eu queria te perguntar sobre o grupo do Flamengo na Libertadores, porque o Flamengo vai estrear contra o Alcas, né, na altitude de Quito, no Equador. Queria saber o quanto a altitude pode interferir no jogo do Flamengo. Vocês já jogaram lá, sabe como é jogar na altitude. Quero saber como está sendo a preparação de vocês para isso. Vocês já pensaram, eu sei que primeiro tem a final do Carioca, mas vocês já estão pensando em como combater esse outro adversário, né, que é a altitude. E falar também um pouquinho sobre o que você achou do grupo do Flamengo. Eu acho que é um grupo que
tem novos times, né, que estão aparecendo, então não estão ali por sorte ou foram competentes, é um grupo que a gente tem que respeitar. E tem a questão da altitude, que é sempre difícil jogar lá, mas a gente vem, acho que praticamente todos os anos aí que eu estou aqui eu joguei na altitude, então a gente tem uma preparação bem feita, em questão de alimentação, de suplementação, então isso tudo é para tentar diminuir essa altitude e não atrapalhar tanto, mas acredito que a gente está preparado, apesar de ser um grupo que muitos acham que a gente vai ter uma facilidade, a gente sabe que Libertadores é sempre complicado e a gente está se preparando da melhor maneira aí para encarar os jogos como tem que ser encarado, que é como uma final para a gente. Muito se fala que o Flamengo, depois de anos, entra numa final sem ser favorito, final agora do Carioca. Queria saber se você concorda que hoje o Fluminense é o favorito, pouco favorito para o Campeonato Estadual, e se isso motiva ou não mais vocês aí nos treinamentos? Pô, acho que motiva, né? Uma final sempre é motivo de estar orgulhoso, de ter chegado mais uma final. E agora tem um grande desafio pela frente, um time que é muito bem estruturado, sabe como joga, e a gente tem que conseguir neutralizá-los e fazer o nosso melhor, que é ter a posse de bola, conseguir botar eles no campo deles e criar oportunidades para a gente poder vencer essa partida que, como eu falei, vai ser difícil, vai ser um grande jogo, mas a gente está preparado para encará-los. Ribeiro, olha um pouquinho para cá, as últimas duas aqui. Aqui tá bom. Bom dia, Everton. Ainda sobre essa questão do favoritismo, o Flamengo disputou várias finais ultimamente e sempre foi o favorito, né? Ultimamente, contra o Fluminense, o Flamengo não vem encaixando o seu jogo. Como é que os jogadores veem essa partida contra o Fluminense? O que fazer para o Flamengo poder encaixar melhor essa partida? Nós já vimos que até mesmo o jogador do Fluminense, na final da Taça Guanabara, disse que o Fluminense era o favorito. Sim, acredito que realmente esses últimos jogos eles têm tido a vantagem, mas cada jogo tem sua história. A gente está se preparando para neutralizá-los, fazer o que a gente sabe que é jogar futebol, buscar os espaços, criar jogadas de gol, não deixar eles pensarem muito, né, que a gente sabe que eles gostam de encurtar o campo, de trocar passes para poder chegar lá na frente e surpreender. Então a gente está trabalhando bastante, visando esse jogo, então tem tudo para ser um grande jogo e a gente vai com tudo para buscar essa vitória. Última pergunta. Everton, bom dia. Queria que você falasse um pouquinho sobre o lado direito do Flamengo, porque você é um cara que acabou aparecendo bastante, principalmente no Flamengo, fazendo tabelas. Ano passado isso ficou muito evidente quando você tinha o Rodinei. O gol da final da Libertadores saiu por ali. E o Flamengo ainda não encontrou, né, até por conta das lesões, um substituto para o Rodinei, um cara que fosse titular absoluto, dono da posição. Isso tem atrapalhado o teu jogo de alguma forma, ou você acha que isso é uma questão que tem a ver com o pouco tempo de temporada ainda e não com os colegas que ainda não encaixaram o seu melhor futebol por ali? Eu acho que a gente tem qualidade suficiente ali na lateral direita. Gosto muito de jogar com os laterais que a gente tem, Varela, o Mateuzinho, o próprio Wesley, que quando sobe bem. Em relação ao Rodinei, era um cara que vinha na sua melhor fase, vinha sendo ventilado o nome na seleção brasileira, então a gente sabe que para o próximo que for entrar é uma missão difícil, mas como eu falei, acredito muito, confio muito e as lesões acabaram atrapalhando essa entrada no time, né? Mas tem o resto da temporada ainda, eles estão se preparando e tenho certeza que a gente está bem de jogadores ali para a nossa lateral direita. Muito obrigado, gente. Valeu, gente. Valeu. Tchau. Valeu.